Saudações, caro estudante. Seja bem-vinda a mais uma aula de Fundamentos de Administração e hoje nós vamos falar sobre o estudo da administração, onde nós vamos abordar um pouco sobre a administração, no que concerne aos objetivos, as funções da administração, os níveis, bem como a importância e o desempenho das organizações ao longo do tempo. Bom, eu vou começar por falar sobre o termo administração. Falar sobre a administração é falar sobre o processo de fazer com que as coisas sejam executadas ou feitas com eficácia e eficiência através ou por meio de outras pessoas e também com essas pessoas, ou seja, trabalhamos com pessoas para o alcance dos nossos objetivos com eficácia e eficiência. Bom, nesse conceito é importante destacarmos alguns termos que merecem esse destaque. Estamos a falar do processo, da eficiência, assim como da eficácia. Ok? Então, sempre que nós falamos da administração, temos que nos lembrar que é um processo que permite que executemos certas atividades com eficácia para que possamos ter um desempenho eficaz e eficiente na organização. Quando nós falamos da eficiência, é importante nós clarificarmos o que é isso de eficiência. Quando falamos de eficiência, estamos a nos referir aos meios, aos métodos, aos processos, assim como as regras e os regulamentos que vamos usar para alcançar os nossos objetivos. Então, estamos a falar de como chegar a esses objetivos, procedimentos que vamos usar. E quando falamos da eficácia, estamos a nos referir ao fim que pretendemos chegar, ao objetivo, ao resultado final. Então, o administrador, ele pode ser eficaz e não ser eficiente, ou seja, não atingir uma elevada eficiência. Também o contrário pode-se verificar. Podemos ser eficientes e não atingirmos uma elevada eficácia. Isso pode acontecer na administração. E agora vou passar a falar sobre a função da administração. Quais são as funções que a administração tem? Bom, a tarefa da administração tem alguns objetivos e dentro desses objetivos temos que transformar os nossos objetivos em ação, ou seja, temos que fazer os nossos objetivos acontecerem. E isso só acontece através do planejamento, da organização, da direção e do controle, que são essas as funções da organização. Quando nós falamos de planeamento, estamos a falar de um processo de determinação com antecedência daquilo que deve ser feito e como devemos fazer para podermos alcançar os nossos objetivos. Então, desde o processo de produção do plano até a execução do nosso plano. Aí estamos no planeamento. A organização. A organização consiste em estabelecer a relação formal entre as pessoas que vão trabalhar conosco para alcançar os nossos objetivos, assim como os recursos para atingirmos os nossos objetivos, que nós vamos propor esses objetivos no planeamento, ok? E também temos a função direção. A função de direção é o processo de determinar ou afetar e influenciar o comportamento dos outros. Ou seja, é aquele processo em que existe alguém que vai determinar como fazer as coisas, quem vai fazer e poder influenciar essas pessoas no desempenho dessas mesmas atividades. E, por último, temos o processo de controle. Como já diz o nome, é o processo de comparação do atual desempenho da organização com os padrões que nós desenhamos previamente ou que estabelecemos previamente na fase do planeamento, para vermos se as ações que estamos a desenvolver
são as desejadas, surtem resultados desejados ou não. Para que caso não estejam a surtir os resultados desejados, nós possamos corrigir e dar ações corretivas para que possamos voltar aos padrões desejados. Então, essas são as funções da administração e essas funções da administração ou de gestão, elas não devem ser vistas de forma isolada. Por quê? Porque elas são interdependentes, elas se complementam umas às outras no planeamento. Então, é imperioso que elas sejam vistas associadamente, sejam monitoradas associadamente. E agora vamos passar a falar sobre os níveis da administração. Quando falamos dos níveis da administração, podemos aqui falar sobre 3 níveis de administração. Me refiro ao nível institucional, ao nível intermédio e ao nível operacional. Quando falo do nível institucional, me refiro à gestão que se caracteriza fundamentalmente por uma forte componente estratégica, ou seja, pelo envolvimento total dos recursos disponíveis na determinação do rumo a seguir sobre a formulação das políticas gerais e geralmente são definidas de forma genérica. Dizem respeito a toda a empresa. Quando falo genéricos, me refiro ao geral da empresa. E essas ações devem ser, dizem respeito a toda a empresa a longo prazo. Além disso, também vou falar aqui do nível intermediário ou nível intermédio. Neste nível, vai predominar mais a componente tática, enquanto que no nível institucional era a componente estratégica, aqui predomina mais a componente tática do planeamento e se caracteriza pela movimentação dos recursos a curto prazo. No estratégico, se caracteriza pelo longo prazo, enquanto que aqui nós vamos fazer isso a curto prazo. E assim como a elaboração dos planos e programas específicos relacionados com a função do respectivo gestor ou administrador. E, por último, vamos falar do nível operacional. Quando falamos do nível operacional, é importante mencionar que aqui predomina a componente a componente técnica e a atividade dos gestores traduz-se fundamentalmente na execução das rotinas, dos procedimentos. Então, se formos a verificar, no nível institucional temos uma componente estratégica, uma forte componente estratégica. Já no nível intermediário, temos uma forte componente tática e no operacional estamos mais na componente técnica de execução. Qual é a importância da administração? A administração é importante por que razão? Por que razão é que a administração é importante? A administração é importante pelas seguintes razões. Primeiro, é possível criar uma organização sem um mínimo de administração, mas é impossível mantê-la sem a administração. Por quê? Podemos coordenamos, criamos o nome da administração, já temos um edifício construído ou alugado, arrendado, não é? Mas, se nós colocamos funcionários nessa organização, é necessário que exista alguém que vá orientar ou que vá colaborar com eles para que essas tarefas sejam executadas. Se nós deixamos tudo assim, a laissez-faire ou a estilo de faça como quiser, provavelmente vão existir funcionários que não vão fazer nada e uns que vão fazer, de fato. Então, é necessário que exista alguém que coordene essas atividades para que
possa se saber quais são as metas, quais são os objetivos, como chegar nesses objetivos, quais são os caminhos, alguém que se preocupe em buscar os recursos necessários, em alocar esses recursos devidamente. Esses termos que estou a usar vamos aprofundar mais adiante para melhor percebermos como é que isso funciona. E além disso também, a planificação da estratégia, já estou a referir a um outro ponto da importância da administração. É necessário que haja a planificação da estratégia, a estruturação da organização, a direção da organização e o controle, porque esses são possíveis com conhecimento da administração. Se não tivermos administração, então será difícil que haja essa planificação toda. Além disso, a outra importância é que a atuação da administração é bastante grande e está presente em todas as áreas das empresas. Podemos falar da área financeira, da logística, da comercial, da área dos recursos humanos, marketing, entre outras áreas. Todas as áreas são afetadas pela administração. Por quê? Porque o administrador é um profissional de múltiplas competências e que vai coordenar todas essas diversas atividades da instituição, ou seja, da organização. Estamos aqui a falar do administrador. Afinal, quem é essa pessoa? Quando é que consideramos alguém administrador? Dissemos que o administrador é um membro da organização que interage e coordena o trabalho dos outros membros e que desenha com maior ou menor grau de autonomia um conjunto de atividades de planeamento, organização, liderança e controle dentro de uma organização. Vejamos que esse conceito nos submete a ver que todas as áreas da empresa necessitam que haja um administrador a orientar essas áreas. Ou seja, o administrador vai zelar pela orientação das diversas áreas da empresa. Por essa razão, dissemos que é muito importante que haja um administrador a direcionar as atividades, a direcionar os objetivos, a direcionar os colaboradores para que possam chegar, para que possam realizar os seus trabalhos de forma correta, ou seja, de forma eficaz e de forma eficiente. Okay? Níveis de administração. Vamos falar dos níveis de administração. Dependendo da estrutura organizacional adotada, vão se identificar diferentes níveis de administração. Podemos encontrar o administrador de topo, podemos encontrar administrador intermédio e podemos encontrar o administrador de primeira linha. Quando é que dissemos que temos o administrador de topo? O administrador de topo, o administrador ou gestor de topo, são aqueles gestores que são encarregues de tomar decisões no âmbito geral, geral da empresa. Ou seja, são os administradores do mais alto nível da instituição. Esses são os administradores da empresa. Normalmente vão ser chamados de PCA, diretor-geral. O cargo mais alto da instituição chamamos de administrador de topo. Também podemos encontrar um administrador intermédio. Esses são conhecidos como gestores de departamentos ou gestores funcionais. São gestores que planeiam, organizam, lideram e controlam os outros gestores e que eles próprios são objeto de supervisão do administrador de topo. Ou seja, são supervisionados pelo administrador de topo. O administrador intermédio deve satisfação ao administrador de topo. Aqui, nesta fase de administração intermédia, vai predominar a componente tática, ok? Podemos dar exemplo de um administrador de produção, ou um gestor de produção, de um diretor de recursos humanos, de um diretor financeiro. Todos esses devem satisfação ao administrador geral, ou seja, ao administrador de topo. E por último, vamos falar do administrador da primeira linha.
O administrador da primeira linha, por vezes, é designado de capataz e ele interage o seu trabalho diretamente com os outros colaboradores. E aqui vai predominar a componente operacional, porque é ele que vai operacionalizar os planos feitos. O administrador de topo, está diretamente ligado aos colaboradores. O administrador de topo deve satisfação ao administrador intermediário, e o administrador intermediário deve satisfação ao administrador de topo. Digo, o administrador de primeira linha deve satisfação ao administrador intermediário e o intermediário deve satisfação ao administrador de topo. Ok? Então, esses são os níveis de administração. Quais são as habilidades que um administrador deve ter? Porque para desempenhar todas essas funções é necessário que ele tenha algumas habilidades e para que possa desempenhar essas tarefas com eficácia e eficiência, que já falamos anteriormente em que consiste. Quando falamos do administrador, ele tem que ter habilidades conceptuais. As habilidades conceptuais vão consistir na capacidade dele aprender ideias gerais e abstratas, assim como aplicar essas ideias gerais e abstratas que ele aprende em situações concretas, que ele vai lidar com ele no terreno. Ele tem que ter a capacidade de análise para poder aplicar essas mesmas situações. E isso envolve a capacidade de olhar para a organização como um todo, ou seja, no geral, assim como predominam nos gestores de topo, ok? Essas habilidades devem predominar mesmo nos gestores de topo e nos outros gestores. As habilidades humanas também o administrador deve ter, e essa habilidade vai corresponder à capacidade de compreender, motivar e obter a adesão das outras pessoas. Ou seja, o gestor tem que ser alguém capaz de perceber os seus colaboradores. Se estão motivados, se não estão, por que razão não estão motivados, deve ser capaz de conseguir fazer com que os seus colaboradores adiram a certas atividades, conseguir motivá-los para continuarem a trabalhar, para terem melhores desempenhos. E isso envolve características relacionadas com a capacidade de comunicação, trabalhar e entender as atitudes e os comportamentos dos indivíduos do seu grupo de trabalho, né? E predominam essa característica de habilidades humanas predominam muito nos gestores intermédios. E por último, vamos falar das habilidades técnicas. Quando falamos das habilidades técnicas, estamos a falar da capacidade de usar os conhecimentos, métodos, técnicas específicas do seu trabalho, em concreto, para poder fazer com que os colaboradores avancem. E essa característica é uma característica que predomina muito no gestor de primeira linha, uma vez que ele lida diretamente com os seus colaboradores. E o fato dele estar a trabalhar diretamente com os seus colaboradores exige que ele tenha essas características. E os gestores não devem atuar de acordo com as funções classificadas a nível de gestão. Ou seja, planeamento, organização, direção e controle. Mas sim, eles devem atuar, desempenhando uma série de diferentes papéis que são agrupados em 3 grandes grupos. Esses grupos são o grupo interpessoal, o grupo informacional e o grupo decisorial. Quando nós falamos do primeiro grupo, o grupo interpessoal, estamos a dizer que o gestor vai desempenhar diversas funções, função figurativa ou de prova, que estamos a falar de desempenhar funções cerimoniais, sociais,
como representação da organização. Um gestor pode representar a organização, por exemplo, numa gala, num fórum, entre outros locais. Também pode desempenhar o papel de um líder, interagindo com os seus subordinados, motivando-os, dirigindo-os, dando direção ao longo do seu trabalho. E também pode ser uma ligação. Ele pode estabelecer uma rede de contactos com o exterior da organização, ou seja, como maneira de elevar a organização. Criar ligação com diversas organizações do mesmo ramo ou de ramos diferentes que podem alavancar a organização no mercado. O segundo grupo que nós falamos, que é o grupo informacional, o gestor deve desempenhar papéis como monitorar. Ele deve receber informações do exterior e do interior da organização, para que ele desempenhe o fator do monitor, verificando se está tudo bem ou não com a organização. Deve também desempenhar o papel de disseminador, transmitindo aos outros membros da organização as informações adquiridas que ele vai ter, transmitir de forma correta. Quando o líder procura ser comunicativo com os seus membros, aí ele está a ser disseminador da informação, quando ele consegue transmitir a informação que deve transmitir de forma correta. E também deve ser transmissor ou porta-voz, informar para o exterior da empresa sobre os planos, políticas, ações e os resultados da organização. E o terceiro grupo é o grupo decisorial, que já abordamos também, e o gestor deve desempenhar o papel de empreendedor. Ele deve, quando falamos de empreendedor, imaginamos uma pessoa com negócio próprio, mas também um colaborador pode ser empreendedor, desenvolvendo iniciativas de mudança com base na análise das oportunidades proporcionadas pelo ambiente em que ele se encontra, no seu ambiente de trabalho. Solucionador de distúrbios, ou seja, ele pode muito bem ajudar a resolver os problemas, os conflitos que existem dentro da organização, para não afetar o desempenho normal da organização. Além disso, ele também pode desempenhar o papel de administrador de recursos que afetam a organização. Estamos a falar dos recursos monetários, humanos, dos equipamentos, do tempo, entre outros recursos. E também deve ser negociador. Deve participar nas atividades de contratação, de negociação, procurando tirar vantagem, a melhor vantagem para as organizações. Estamos a falar do administrador, da organização, então é importante falarmos sobre o conceito da organização. O que é isso de organização? Quando nós falamos da organização, a organização é um conjunto, ou seja, quando uma ou duas ou três ou mais pessoas se juntam quando duas, três ou mais pessoas juntam-se para trabalharem juntas e de modo estruturado, coordenando para alcançar determinados objetivos da organização. Ou seja, vão se juntar duas ou mais pessoas com os mesmos objetivos que vão coordenar para alcançar esse mesmo objetivos. E a isso nós chamamos de organização. Assim, uma pessoa que se junta com outra para fazerem algo com um objetivo claro, né? Algo formal, estamos a falar de uma organização. Uma escola é uma organização, uma igreja é uma organização, uma equipe de handball é uma organização. Então, as organizações existem porque nelas se associam pessoas que trabalham juntas com um objetivo em comum a ser alcançado. A esse nós chamamos de organização. Por que as organizações existem? As organizações existem por algumas razões. Primeiro, por razões sociais, porque
As pessoas, como seres sociais, elas necessitam de ter um relacionamento uma com as outras. Também existem por razões materiais. Por razões materiais, porque as pessoas se organizam para alcançar algum objetivo. E objetivo esse que, se estiver sozinha, ou seja, isoladamente, não conseguiria alcançar. E dessa forma, elas aumentam as suas habilidades, a redução do tempo para alcance desses mesmos objetivos, a acumulação de conhecimento das pessoas, porque duas cabeças pensam melhor que uma, e também existem pelo efeito sinergia. O efeito sinergia, o que é isso? As organizações apresentam um efeito multiplicador das atividades dos seus membros. Como me referi anteriormente, duas cabeças pensam melhor que uma, isoladamente. Então, por essa razão, a organização também desenvolve efeito sinergia. Quais são os objetivos das organizações? Os objetivos das organizações geralmente são proporcionar satisfação das necessidades de bens, serviços da sociedade, ou seja, colocamos um produto no mercado, um serviço no mercado, para satisfazer a necessidade dos clientes, ou seja, da comunidade em geral, da sociedade em geral. Se eu vendo água porque as pessoas têm sede e precisam beber água para matar a sede. Se eu vendo energia, Credileque, é porque sei que as pessoas precisam de Credileque para realizar as suas tarefas, tanto domésticas como comerciais ou como profissionais. Também existem para proporcionar o emprego produtivo para todos os fatores de produção, quer sejam de natureza de capital ou de trabalho. Então, além disso, existem para aumentar o bem-estar da sociedade através do uso econômico dos fatores de produção e dos recursos. E a organização também proporciona um retorno justo aos fatores de entrada, ou seja, lucro para as pessoas que estão a investir nas organizações. E proporciona um clima em que as pessoas possam satisfazer as várias necessidades humanas que eles têm a partir daquilo que se coloca disponível no mercado. Quais são as características das organizações? As organizações têm algumas características em comum. Primeiro é que todas as organizações têm um objetivo ou um propósito e são compostas por agrupamentos de determinada maneira, agrupamento de pessoas, né? E, além disso, nenhum propósito ou meta pode ser alcançado sem que hajam pessoas que tomem decisão dentro da organização. Estamos a falar dos administradores. Todas as organizações, elas desenvolvem uma estrutura sistemática que definem e limitam o comportamento dos seus membros. Porque se deixarmos assim, cada um faz o que quer e cada um terá as suas metas, cada um terá os seus objetivos. Pode ser que não se alcance os objetivos organizacionais. Então, os meus objetivos pessoais seriam prioridade em relação aos objetivos da organização. Os recursos organizacionais. Quando falamos de organização, nós sabemos que é necessário que hajam recursos para que os objetivos da organização sejam alcançados. Então, nós classificamos os recursos em 3 diferentes grupos: os recursos materiais, os recursos financeiros e os recursos humanos. Quando falamos dos recursos materiais, estamos a falar dos recursos físicos que compreendem, por exemplo, os edifícios, as máquinas, os equipamentos, as instalações, a matéria-prima. Estamos a falar dos computadores, estamos a falar dos ativos tangíveis. E quando nós falamos dos recursos financeiros, estamos a falar dos meios financeiros, ou seja, capital, dinheiro que a empresa tem para poder realizar as suas atividades. E quando falamos dos recursos humanos, estamos a falar das pessoas que trabalham dentro da organização para que os seus objetivos ou os objetivos da instituição sejam alcançados. Ou seja,
Temos os recursos materiais, por exemplo, se eu quero abrir um centro de reprodução de cópias, preciso de copiadoras, preciso de A4, preciso de toner, entre outros instrumentos. Esses são os meus recursos materiais, os recursos materiais que eu preciso para que possa executar. Mas se eu tenho toner, A4, tenho máquina copiadora disponível, será que se não tiver alguém para operar, para colocar a máquina operacional, as cópias vão sair? Não, não vão. Então, preciso também de recurso humano para poder operacionalizar. Mas, para eu ter esses recursos, preciso de ter dinheiro. Então, o dinheiro é o recurso financeiro. O dinheiro é que vai comprar as máquinas, o dinheiro é que vai pagar o salário do funcionário. Então, por essa razão, também precisamos de recursos financeiros. E chegamos ao fim desta nossa aula. Espero que tenha sido produtiva e obrigada pela atenção dispensada.